Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Livro terceiro, capítulo 6º, Lei de Destruição. Vamos iniciar o item Duelo. Duelo. Questões 757, 758 e 758A. 758A. Se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, mais o YouTube, mais o Facebook divulgam, sugerem, recomendam esse vídeo e pode chegar a mais pessoas. Não temos fins lucrativos, tá bom? Vamos lá. Duelo. Questão 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Resposta: não. É um homicídio e um costume absurdo digno dos bárbaros. Com uma civilização mais avançada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates de antigamente, que eram vistos como sendo o julgamento de Deus. Durante muito tempo, o próprio duelo foi considerado como o julgamento de Deus, porque imaginava-se que Deus ajudava um ou outro e aquele que ganhava o duelo tinha razão acerca do assunto. Os duelos perduraram no século XVIII e século XIX, começo do século XIX. Isso no mundo. No Brasil foi até meados do século XIX. Mas século XVIII, 1700, século XIX, 1800. Tá? Então, por isso que Kardec fez a pergunta, porque era comum, à época, existirem os duelos. Então, é legítima defesa? Não, não é legítima defesa. Definitivamente não é legítima defesa. Porque o duelo é uma situação fria e calculista. E é uma crueldade. Porque os efeitos que ele tinha sobre a família dos mortos era cruel, do morto era cruel, a própria situação que estava acontecendo. Via de regra, quem desafiava para o duelo é porque tinha mais certeza de que iria ganhar. Então é algo bárbaro, é algo horrível. Havia duelos de espada, que eram terríveis, e havia duelos específicos com arma de fogo, que foram projetados, olha que coisa, foram projetadas para isso. Que foram projetadas especificamente para isso, que tinha apenas um tiro, e tinha toda uma regra envolvida, as pessoas iam assistir a essa coisa bárbara, né, a essa crueldade, né, podia até cair no item crueldade que nós estudamos há 2 dias. Então é terrível e felizmente já passou. Será que já passou? Ou existem ainda duelos que não matam o corpo, mas matam reputações, que são os tais cancelamentos? Nós estamos gravando esse vídeo em 2023. Será que os tais cancelamentos não são julgamentos públicos e não são engendrados por um grupo que acha que tem o direito do cancelamento e por isso acabam matando a reputação do outro? Pelo simples prazer de fazer isso? Induzindo os outros? Porque por trás dessa modinha do cancelamento há um grupo pérfido de pessoas, pequeno, de pessoas que são detentoras de muitos perfis da rede social, falsos, mas que elas mantêm, e que influenciam um tanto de outros incautos que são manipulados sem sequer perceber. Um psicopata que duela contra a sua vítima é um duelo moderno, para destruí-la, para fazê-la objeto das suas necessidades. Então o duelo hoje em dia já não é mais de tirar a vida física da outra pessoa, mas de tirar a vida moral, de destruir a outra pessoa. Você vai ver o que vai acontecer. Eu vou te destruir. Eu vou gravar um vídeo acabando com você. Quem vai acreditar? As pessoas vão acreditar em você ou vão acreditar em mim? Esse tipo de ameaça é um duelo.
os duelos de tribunais, em que a defesa e a promotoria, a acusação, a defesa e a acusação duelam para ver quem destrói a vida da outra pessoa ou não. O que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal por esses dias, no julgamento do fatídico 8 de janeiro, em que a preocupação, por exemplo, do advogado não é defender o réu. Foi uma coisa estranhíssima. Ele estava preocupado em atacar o Supremo Tribunal Federal, falava virado para o celular que estava gravando ele, para colocar nas redes sociais dele depois, mostrando, como ele fez, mostrando a coragem que ele teve de dizer certas coisas na frente dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e aquele bando de loucos, né, de pátria, Deus, pátria e família, né, aplaudindo esse duelo ridículo que ele foi fazer lá no Supremo Tribunal Federal, e não defendeu o cliente dele, apenas criou vídeos que ele pudesse colocar na sua rede social. Que absurdo, né? Bom, bem feito para quem contratou um ser desse como advogado, né? Então vivemos numa época de duelos. Pessoas que entram na rede social e de repente falam, olha, o espiritismo é problema. No espiritismo, quando as pessoas morrem, os que dão mais trabalho são os espíritas, porque eles acham que sabem de tudo. E quem está falando isso também diz a mesma coisa. Quem diz isso também fala, porque os seres de outro planeta que já estão encarnados entre nós, em corpos humanos, mas são reptilianos, são entidades do mal que têm a forma da alma de um réptil com braços e pernas, como se o perispírito não desse forma ao corpo, né? E nós que sabemos tudo, né? Nós espíritas, e não essas pessoas que ficam duelando contra as religiões, duelando por seguidores. É um duelo horroroso, ridículo. Duelando por seguidores, para poder chegar na outra pessoa e ameaçar a outra pessoa. Faça o que eu quero, porque eu tenho 10 milhões de pessoas que me seguem e eu posso destruir a sua vida falando que você não presta. São os duelos modernos. A prática do duelo continua existindo. Não mais como julgamento de Deus, mas para a opinião pública daqueles que não têm outra coisa para fazer senão seguir a vida de celebridades, seguir aquilo que está acontecendo no mundo, de informações que não lhe dizem respeito, que é da vida das outras pessoas. Por exemplo, você pegar o celular e ficar acompanhando uma pessoa, como que ela acorda, o que ela come de manhã, o que ela come na hora do almoço, o que ela faz para ter aquele corpo daquele jeito, ficar olhando o corpo daquela pessoa nas dancinhas que ela faz, né? Aí ela ganhando milhões para pegar um produto que pode ou não fazer bem ou mal para a saúde, aí come, aí usa, eu passo isso aqui, meninas, eu faço isso aqui, não sei o que, meninos, eu faço isso aqui, tal. E você vai conversar com a pessoa, ela sabe tudo que acontece na vida das pessoas mais, aspas, influentes, mas não sabe o que vai dentro do seu próprio coração e não tem controle sobre a própria vida, ela é levada pelos influenciadores sem perceber, sem se aperceber disso, vivendo numa Matrix, como no filme Matrix, vivendo simplesmente aquilo que estão programando a sua cabeça para fazer. Essas pessoas estão em duelo constante com as outras por mais seguidores, por mais pessoas que possam ser manipuladas para fazerem e comprarem aquilo que lhes interessa. Vivemos épocas difíceis, que nós podemos sair dessa situação ou podemos achar que está tudo muito bem e continuar. Aí cada um faz o que quer, né? Mas temos que entender, não é mais o julgamento de Deus, em que um ganha e o outro perde, mas é um duelo pela maior quantidade de pessoas que eu posso dominar-lhes a mente. Mais grave, na minha opinião. 758. O duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua fraqueza,
tem quase certeza de que vai sucumbir? Nesse caso é um suicídio, a resposta. Nesse caso é um suicídio. 758A. E quando as probabilidades são iguais, é um homicídio ou um suicídio? Resposta: ambos. Então, se você entrava num duelo, no Brasil foi até o século XIX, até o final do século XIX, mais precisamente. Né? Demorou mais no Brasil para acabar essa prática do duelo de matar corpo. E hoje está gigante, como eu dizia, o virtual. Né? Mas quando o sujeito sabe que vai perder e entra no duelo por causa do seu orgulho, por causa de sua vaidade, é suicídio. Quando ele não sabe se o outro é melhor que ele ou não, é suicídio e homicídio. O que morre, suicídio, e o que mata, homicídio. Não dá para tirar responsabilização de cada um. Não tem como. Ah, Fábio, suicídio por quê? Não foi o outro que me matou? Não, você se colocou em condições sabendo que queria morrer. É suicídio. Pode não ser suicídio voluntário direto, mas é suicídio. Você nunca pegou numa arma na vida. E aí você é desafiado para um duelo. Quem desafiou, evidentemente, via de regra, a não ser que seja muito maluco, mas via de regra, quem desafia para o duelo é o cara que atira sempre. Certo? Quando você fala para o outro, quer apostar? Algumas vezes é um blefe, mas na maioria das vezes o sujeito que fala quer apostar, ele tem certeza daquilo. Pode ser que ele esteja errado, mas ele tem certeza de que ele está certo. Então, você só entra na aposta se você tem certeza que você está certo. Percebeu o lance da certeza? Você não vai dar a mão para uma pessoa e apostar. Olha, eu aposto R$ 100 com você que o sol é azul. Eu falo, não, o sol não é azul. Então, a aposta está feita. A pessoa chega para você e fala, eu aposto R$ 100 que o sol é amarelo. Na realidade é branco, né? Mas enfim, que o sol é amarelo. Se você sabe que o Sol é branco e que o amarelo fica por causa da atmosfera, etc, etc, da refração da luz e não sei o que, você fala, tá apostado, eu falo que o Sol é branco. Agora, se alguém chega para você e fala, o Sol é branco, aposto R$ 100 que o Sol é branco, você fala, eu não, você sabe. Percebeu? Aqui é a situação do duelo. Se alguém desafia, você sabe que você vai sucumbir porque você não sabe atirar, e o outro sabe, suicídio. Se você sabe atirar, o outro sabe atirar também, você confia em você, o outro confia nele, um vai morrer. Aquele que morrer é suicídio. E aquele que matou é homicídio. E se os dois se matarem? Suicídio e homicídio. Não tem muito o que sair disso. Agora transportemos para os dias atuais. E a gente vai ver quanto que a gente faz isso. Quer um exemplo simples? Eu acho que muita gente deve ter visto, se não assiste, soube do que aconteceu com aquela menina Carol com K. Acho que esse é o nome dela, né? Que era de um Big Brother. Não sei de que ano que era um Big Brother aí. E que a menina se mostrou, evidentemente, uma pessoa horrível. Certo? A menina se mostrou uma pessoa horrível. E tinha contra ela um grupo de moralistas e o fato dela ser negra, que não podemos esquecer esse detalhe. E que fez muito sucesso e teve uma ascensão social que as pessoas não perdoam muito isso, os hipócritas não perdoam muito isso, dos negros se sobressaírem. Então ela tinha contra ela essas duas situações. Era uma negra que teve ascensão social e tinha um comportamento absurdamente normal, mas que em rede nacional chamou atenção, porque muita gente tem aquele tipo de comportamento e se faz de bonitinho na rede social e está tudo certo, né? Aí, quando ela foi exposta daquela forma, apareceram os moralistas, apareceram as pessoas, aspas, pessoas de bem, né? Que praticamente destruíram a moça, fazendo talvez até pior do que ela fez, em nome da justiça. Porque aquele grupo de moralistas duelam por seguidores.
vamos cancelar você e você vai perder todos os seus seguidores. É como se isso fosse uma coisa grave se realmente a pessoa possuísse isso. Perceberam a pequenez de pessoas que duelam por isso? É isso. Amanhã a gente vai finalizar essa parte do duelo aí, dando uma outra vertente, que é a parte da honra, mas isso só amanhã. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.